O assassinato de Fan Man-ye, o macabro caso de tortura, estupro e morte em Hong Kong. Uma mulher foi decapitada e teve sua cabeça encontrada dentro de uma famosa boneca conhecida como Hello Kitty, após suportar um mês de intensa tortura. Hoje vamos falar sobre um caso que ele é extremamente assustador. Quando você lê ele, você olha e fala, meu Deus, como as pessoas elas são tão grotescas a esse ponto para cometer esse tipo de crime. Mas antes vamos falar o que aconteceu, um pouco de descobrirem o corpo dela. Em maio de 1999, uma garota de 14 anos foi parar em uma delegacia policial em Hong Kong. Ela tinha alegado que nas últimas semanas não conseguia dormir e que estava sendo constantemente atormentada pelo fantasma de uma mulher que havia sido amarrada por fios elétricos e torturada até a morte. No início, os policiais ignoraram o caso, achando que se tratar de pesadelos ou bobagens da adolescente. Eles não sabiam que aquele seria o crime mais bárbaro que ouviriam em todas as suas carreiras. Vamos falar um pouco sobre a vítima. A vida de Fan Man-ye, de apenas 23 anos, foi sofrida antes mesmo de seu trágico fim. Quando ela era criança, ela foi abandonada por sua família e criada em um orfanato local, sem estabilidade familiar e muito frágil emocionalmente. Ela acabou desenvolvendo um vício em drogas, vida na prostituição, em pequenos delitos, a maneira ideal de ganhar dinheiro para sustentar sua dependência. Então aí você começa a imaginar, né? A pessoa já não tem uma infância. Todo criminoso, todo mundo que sempre começa, não que ela cometeu o crime depois, né? Que ela foi a vítima. Mas todo mundo começa assim, né? Tipo, com uma infância totalmente ruim. E devia ser muito complicado, porque ela não tinha estabilidade familiar, emocional, nada. Então o que ela encontrou foi no crime. Em 1997, a jovem começou a trabalhar como anfitriã em uma boate. Apesar da luta incessante contra o vício, a recaída batia em sua porta. Em um desses momentos de dificuldade, conheceu Chan Man Lok, um cafetão e traficante local que logo a recrutou para os seus trabalhos. Mal ela sabia que estava se enfiando em uma furada. Ela totalmente desesperada para alimentar sua compulsão por drogas entorpecentes, Fan Man-ye roubou a carteira de Man Lok e tentou fugir com quase $4.000. Aquele ato seria crucial para o fim da sua vida. Ele logo mandou 2 de seus capangas, Leog Chin-cho e Leog Wai-lun, à procura da jovem, que foi sequestrada e levada para o seu apartamento. Sua intenção no início era forçá-la a se prostituir e pegar o dinheiro que ganharia como pagamento pelo que lhe foi furtado. Em pouco tempo, o plano ficou totalmente fora do controle. Sob o efeito de fortes drogas, o cafetão e seus subordinados decidiram que a prostituição forçada seria insuficiente para o pagamento da dívida. E é aí que começaram as torturas. A garota foi amarrada e espancada por longas sessões de martírio durante mais de um mês. Ela foi submetida a vários horrores, das maneiras mais perversas que a mente humana seria capaz de imaginar. Queimaduras na pele, longos períodos de estupro e até a ingestão forçada de fezes humanas. Você vê como que o ser humano consegue chegar, né? A que ponto, sabe? Era só pra fazer uma coisa e começou a fazer outras coisas. Eu não sei se é traços de psicopatia, se é ego masculino quebrado, sabe? Isso é muito complicado. E esse caso lembra até um pouco do Junko Furuta, né? Que foi a moça lá que negou o convite do outro cara que também era traficante e acabou sendo 44 dias forçada por torturas e estupros. E depois parou numa lata cheia de gesso. Foi em toda essa parte da história, lembra daquela garota de 14 anos lá no início? Que ela conheceu Fan Man-ye. Ela se relacionava sexualmente com Chan, essa garota lá de 14 anos do começo, que falou que tinha visto o fantasma lá de uma moça lá pros policiais, lembra? E essa moça, ela tinha uma vida sexualmente, né, com o cafetão lá, desfrutando de todo o luxo e estilo de vida que o traficante poderia lhe proporcionar. Em uma das visitas, né, que essa moça fez ao apartamento, ela encontrou a jovem amarrada e, a convite dele, participou de algumas agressões físicas. Depois de um tempo, ela acabou sendo identificada com o pseudônimo, né, que é como se fosse um apelido, de Afong. Como ela era menor de idade, ela não poderia ser identificada.
e a menina testemunhou os mais macabros métodos de tortura. Em um deles, o cafetão Man-Luke chutou por mais de 50 vezes a cabeça de Man-Ye. Ao ser questionada por participar da tortura, ela disse que fez por diversão e que queria saber como seria a sensação de machucar alguém. Depois de um mês sofrendo, a jovem finalmente pereceu. Os carrascos dizem que a mulher havia morrido por uma overdose de metanfetamina, que ela própria administrava. Embora muitos considerassem que os ferimentos foram o real motivo de sua morte, essa dúvida permanecerá eterna. Isso porque depois de sua morte, os capangas carregaram o corpo para a banheira do apartamento e a desmembraram com uma serra. Algumas partes do cadáver foram cozinhadas para evitar a decomposição natural e a emissão do cheiro podre da carne. Os restos foram descartados junto com o lixo da casa. Sua cabeça, no entanto, foi mantida como troféu. Depois de fervê-la no fogão e supostamente usarem os mesmos utensílios utilizados diariamente, eles costuraram seu crânio cozido em uma enorme boneca chamada Hello Kitty, que foi aí que surgiu o nome do caso, Hello Kitty. Além disso, alguns dentes e vários órgãos de Fan Man foram armazenados em um saco plástico. Vamos ao julgamento e às consequências. Em troca da proteção policial, o que só foi plausível pela idade da jovem, a Fong testemunhou contra Chan Man-Luke e seus comparsas. Em busca de se livrar do fantasma que lhe assombrava, a jovem detalhou todos os momentos de tortura que os 3 homens participaram. Ambos foram condenados à prisão perpétua pelo crime, que ficou conhecido como o mais bárbaro de Hong Kong. Nunca em Hong Kong, nos últimos anos em um tribunal, se ouviu falar da tanta crueldade, depravação, insensibilidade, brutalidade, violência e barbaridade. Foram com essas palavras que o juiz Peter sentenciou o fim dos 3 réus. O público tem direito à proteção de pessoas como vocês. Para nós, era apenas um jogo. Se ela não fingisse estar feliz, eles a espancavam ainda mais e diziam para sorrir enquanto a queimavam. Era uma atmosfera divertida, relata a Fong, depois de tudo que ela tinha visto. Segundo mais relatos, a cozinha do apartamento de Chan tornou-se o palco das torturas. O grupo derretia canudos e pingava nas solas dos pés de Fan, até que a pele empolasse. Quando eles se cansavam, eles batiam nela de vara, derramavam óleo quente e pimenta sobre suas feridas, além de molho de ostra em seu rosto. A obrigavam a beber óleo. A moça foi espancada com canos da torneira e muitas vezes os homens urinavam em sua boca e a obrigavam a engolir. Em algumas vezes o grupo enforcava Fan com fios elétricos e a suspendiam em um gancho no teto, espancando-a com barras de ferro. Eles a deixavam pendurada durante toda a noite. Ela conta, a moça, a Fong, que mesmo ao ver a moça machucada e destruída, eles continuavam, pois não tinham nada para fazer. No fim, os 3 homens foram condenados à prisão perpétua, enquanto a adolescente recebeu imunidade por ter testemunhado tudo que ela tinha visto. Você vê como que o ser humano, aonde que eles conseguem chegar, Sabe, eles torturavam ela das piores formas possíveis. Imagina, ela gritava, ainda obrigava ela sorrir enquanto eles torturavam ela. Então, isso é muito triste. Muito triste mesmo. Isso porque, imagina a repercussão que deu naquela época, Até porque não tinha pena de morte, porque o Japão não aceita e não permite a pena de morte. Mas o mais triste é que ela não tinha família, ela não tinha ninguém. Ela cresceu em lares de orfanato, ela sobrevivia cometendo pequenos delitos. Então, só porque ela roubou, isso não justifica, mas também não justifica o que o cara fez com ela, sabe? Torturou. Era pra fazer uma coisa, ao invés de pegar o dinheiro de volta, fazer ela pagar de volta, mas sequestrar ela, torturar ela por mais de um mês, sabe? Fazer essas atrocidades só por ego, orgulho. Imagina o que deve ter passado na cabeça desses caras, imagina o tanto que ela sofreu por conta de uma simples atitude dela, de desespero por drogas, por vício. Então a gente consegue ver que como que a infância, ela afeta muito nas decisões de vida, das pessoas depois.